E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, então já deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Me enviaram o vídeo desse moleque aqui, ele é um tiktoker eu acho, e aparentemente ele tem algumas coisas pra falar sobre racismo reverso. Vamos ver se ele tem algum argumento novo, acho difícil, né? Eu meio que já conheço todo o discurso dessa galera, mas faz um tempo desde a última vez que eu falei sobre isso e como muitas pessoas me enviaram o vídeo desse cara, talvez ainda tenha algumas dúvidas. Então, vamos dar uma olhada e responder o que tiver que responder, né? Fala sobre racismo reverso? Tá bom, não existe racismo reverso, existe apenas racismo. Começamos concordando, tá? Eu vou pausar para ficar melhor de responder. Então, eu só queria dizer que até aqui concordamos. Olha só que coisa. Quem diria? Vocês achavam que eu ia concordar com ele? Pois é, eu concordei com ele. Não existe racismo reverso. Existe apenas racismo. Mas algo me diz que a partir daqui vai começar a ficar complicado. Então uma pessoa branca pode sofrer racismo? Não pode. E eu vou te explicar o porquê. É até bem fácil de entender, vem comigo. Porque assim, quando uma pessoa preta chega pra você, todo branquinho, fala alguma coisa tipo, ô, branquelo, palmito, vai pegar um sol. Eu te pergunto, qual que é o peso disso? Nesse caso, esses são xingamentos que terminam em si só e eles são no máximo dos máximos um body shaming, que é humilhação ou discriminação por alguma característica física, como acontece com gordofobia, por exemplo. Também não é legal, mas isso é racismo? Não é. Então bora criar uma situação hipotética onde esses xingamentos contra brancos seriam racismo, beleza? Eu acho interessante que sempre que essa galera vai tentar convencer o público de que branco não sofre racismo, eles tentam utilizar essa estratégia, né? Eles pegam exemplos leves para tentar te fazer sentir que realmente é uma coisa idiota. Tipo, você realmente vai querer me dizer que chamar um branco de branquelo é racismo? De palmito, de leite azedo? Pelo amor de Deus. Tá, você pode se incomodar um pouco, mas vai ser no máximo body shaming, porque ele só tá zoando o seu corpo, o seu tipo físico, sei lá, características físicas, não é muito diferente de, sei lá, te zoar se você for gordo, que aí seria gordofobia. Mas enfim, ou então é injúria racial, mas não é racismo. Por mais que injúria racial seja racismo, porque racismo é discriminação racial, injúria racial é discriminação racial. Mas tudo bem, acho que aí é um pouco profundo demais para essas pessoas começarem a entender. Mas vamos falar de casos um pouco mais sérios. Porque talvez aí fique um pouco mais complicado sustentar essa ideia de que não, o branco ele não pode sofrer racismo, como esse branco está falando. Negros que agrediram jovem branco são indiciados por crime de racismo. Ato foi filmado e transmitido ao vivo pela internet. Barack Obama chamou a agressão de desprezível. Eu já mostrei esse caso em outros vídeos aqui. Existem vários casos como esse. Eu vou ficar nesse porque eu já mostrei vários desses casos em outros vídeos. Então você tem muitos casos de negros agredindo, torturando, roubando até pessoas brancas pelo fato de serem brancas. E foi isso que aconteceu neste episódio. Esses 4 agrediram e torturaram por meia hora, se eu não me engano, foi uns 30 minutos que eles ficaram torturando e transmitindo a tortura numa live do Facebook, e a vítima era um garoto branco. Enquanto eles praticavam a tortura, porque vai vir todo tipo de relativização. Quando você apresenta os fatos, todo tipo de relativização aparece. Então pode ter certeza que eles vão falar, ah, mas como é que você sabe que eles estavam fazendo isso porque ele era branco? Bom, porque enquanto eles torturavam, eles falavam, danem-se os garotos brancos. Só que com palavras mais pesadas. Acho que tá bastante claro, né? Também tem o fato de que eles foram indiciados por crime de racismo. Na verdade, foi um crime de ódio, né? Que na legislação americana é interpretado... É a mesma lei que serve para punir os crimes de racismo. Mas, enfim, a gente nem precisa ficar só no que diz a lei ou só no que diz o dicionário, mas é uma questão bastante lógica, básica, né? Você tem aqui negros torturando uma pessoa por causa da raça dela. E essa pessoa é branca. Como você chama isso, meu querido militante? É injúria racial? Não, não é injúria. Ele não está injuriando com uma faca na cabeça do moleque, cortando, escalpando. Não, não é só injúria, tá? Mesmo que você queira fazer essa ginástica mental para falar que o xingamento de um negro para com um branco é injúria racial, mas não é racismo, mesmo que você queira fazer isso, você tem casos muito específicos de agressão, tortura, roubo, e aí você não tem como ficar só nessa questão da injúria, porque já passou e muito. Ah, é só agressão? Não é só agressão, é um crime de ódio contra uma pessoa branca. O que é um crime de ódio cuja motivação é racial? Você vai ficar fazendo malabarismos semânticos para tentar se manter nessa narrativa progressista, uma narrativa totalmente ideológica que tenta negar
a origem da palavra mesmo, a etimologia, o significado dela, para se prender à questão estrutural, né? Não, porque o racismo ele precisa ser estrutural. Ele não precisa. O racismo estrutural é o racismo estrutural. O resto é só racismo, discriminação racial. E aí você não precisa ter toda uma estrutura formada. Se você tem discriminação racial, seja um indiano discriminando um japonês, seja um asiático discriminando um negro, ou um negro discriminando um branco, ou um branco discriminando um asiático, o que for. Isso é racismo. É xenofobia também, você pode falar, não, isso é xenofobia. Sim, xenofobia é um tipo de racismo. Eu não sei por que tanta resistência, na verdade eu sei por que tanta resistência para aceitar essa realidade. É porque vocês precisam preservar a narrativa, porque dessa forma vocês conseguem alimentar essa ideia de que apenas branco é o opressor e apenas o negro é oprimido, porque existem questões históricas. Tudo bem, vamos ignorar que negros já escravizaram brancos ao longo da história, que brancos já foram escravizados por séculos também. Vamos ignorar, porque tudo isso não acabou resultando em todas essas questões sistêmicas e estruturais. Vamos ignorar que, por exemplo, na Libéria, eles sequer aceitam brancos como um cidadão. Você não pode ser um cidadão na Libéria, você não pode ser registrado, sei lá, se você for branco. Eles não aceitam. Parece bastante sistêmico e estrutural. Mas vamos ignorar tudo isso, porque são sempre casos isolados. E no macro, então, a gente tem que aceitar que não. É só isso que os militantes estão dizendo, porque eles redefiniram a palavra. E pronto. Agora a verdade tem que ser essa e nada mais. Então só existe o racismo estrutural. Eles é que estão tentando impor uma nova definição que elimina as anteriores, né? Todo racismo agora é estrutural? Não. Se for estrutural, é estrutural. Você já tem a palavra ali para definir isso. E aí a gente pode tentar, inclusive, encontrar essas estruturas racistas que oprimem brancos em alguns outros países, né? Como a Libéria, como a África do Sul. Mas aí a gente já está indo para outro assunto. Enfim, vamos ver o restante da explicação do cara ali. Provavelmente ele vai conseguir apresentar algo mais profundo do que o blá 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 de sempre que a gente já cansou de ouvir. Beleza? Imagina que há 500 anos atrás os europeus nunca foram colonizar outros países. Vamos imaginar que a população mais tecnologicamente desenvolvida daquela época seja, sei lá, Angola. Um abraço para meus seguidores da Angola. E vamos supor que lá em 1500 Angola tivesse uma puta tropa de exploração, vários navios, vários profissionais, basicamente uma Wakanda steampunk. E vamos supor de brincadeirinha que eles foram colonizar a Europa e o Brasil. Logo, nessa realidade paralela, foram os angolanos que descobriram e colonizaram esses lugares. Só imagina. Agora imagina que os angolanos pisam na Europa e vê um tanto de branquelo vivendo de... Tá. Basicamente, o argumento dele é dizer que, imagina se fosse o contrário, se os negros fossem os colonizadores, se os brancos tivessem sido escravizados, aí você teria o tal do racismo, porque aí você teria a estrutura. E racismo precisa ser estrutural. O problema é que não precisa. O problema é que quando você tem 4 negros torturando um moleque branco pelo fato de que ele é um moleque branco, você tem ali racismo acontecendo. Inclusive, o moleque que está sendo torturado, ele também sente dor, sabe? Também machuca o corpo dele, mesmo que não tenha toda uma estrutura, não tenha toda uma história de racismo anterior. Aquele momento, aquele evento, onde o moleque está meia hora sendo torturado por 4 caras negros por causa da sua cor, ele está sofrendo, está sendo terrível. A dor dele não é menor pela ausência dessa suposta estrutura. Parece que isso é uma questão meio difícil para que essas pessoas entendam, né? Porque elas realmente acham que a dor ela é um acúmulo, é quase como se fosse o all for one, tá ligado? Ou é o one for all? One for all. Ela vai passando de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, e aí ela vira um coletivo. E é uma dor acumulada. Então a dor do negro ela sempre vai ser maior porque ela é uma dor que está mais acumulada. Sendo que, na verdade, o moleque que estava sendo torturado por meia hora, para ele doeu tanto quanto se fosse um negro sendo torturado por meia hora. Então, no momento que você tenta vender essa narrativa, você está, sim, de alguma forma, deslegitimando o sofrimento daquelas pessoas brancas que estão sendo vítimas dessa guerra racial, desse racismo. Ah, mas elas são minoria. Tudo bem, elas são minoria. Não estamos disputando aqui quem é que sofre mais, quem é que é maioria, não é essa a questão. A pergunta era sobre racismo reverso, que não existe, mas enfim. Basicamente é sobre a possibilidade de um branco sofrer racismo. Essa é a grande dúvida, né? Então não é se ele pode sofrer mais, se ele vai sofrer com mais frequência. É simplesmente, ele pode sofrer? Sim, ele pode, porque racismo é discriminação racial e negros praticam discriminação racial contra brancos, ainda que numa frequência menor, ainda que seja mais raro
ainda que não tenha toda a estrutura oprimindo, esse tipo de coisa, infelizmente, também acontece e também é um problema. Não deveria ser relativizado de forma alguma. Mas esse cara fez um outro vídeo, então vamos dar uma olhada se ele desenvolveu melhor a sua opinião. Eu fiz um vídeo ontem falando por que racismo reverso não existe. Teve muita gente falando coisas do tipo: eu discordo plenamente. Racismo é apenas discriminação de raça e pronto. Inclusive, muita gente falou da lei do racismo, enfim. Se você não entendeu antes, eu vou te explicar de uma forma que até se você tiver 2 anos de idade, você vai entender bem. Eu explico de uma forma que você deveria entender até se você tivesse 2 anos de idade, e mesmo assim você não entende. Você está falando de racismo estrutural, ok? Não é o único tipo de racismo que existe. Eu já mostrei, inclusive, se você for pegar a origem da palavra ou até a definição de vários dicionários, de várias línguas diferentes, você vai sempre encontrar pelo menos uma definição que descreve o racismo como discriminação racial e só. Então você tem mais de uma definição da palavra. Isso acontece, palavras muitas vezes têm mais de um significado. Por exemplo, taco. O que é um taco? O que você pensou? Na comida mexicana ou no taco de beisebol? Os dois são tacos. E quando você pega um taco de beisebol e fala, isso aqui é um taco, o outro taco, a comida mexicana, não deixa de ser um taco. Ela ainda é. É mais ou menos isso. Até uma criança de 2 anos, acredito, consegue entender essa lógica. Você fala que o racismo estrutural é de um jeito, não significa que o racismo, como discriminação racial, pura e simplesmente, não é mais racismo. Você não tem esse poder. Os progressistas, eles não deveriam ter esse poder de apagar da história um dos significados da palavra só porque eles querem fazer militância, que é o que vocês estão tentando fazer. Então, beleza, fica aí com a sua explicação de racismo estrutural. Eu não vou deslegitimá-la, mas você também não deveria deslegitimar a definição clássica que fala que discriminação racial é racismo, que na nossa lei não faz essa distinção de cores. Inclusive, os crimes eles apontam lá que qualquer tipo de discriminação por raça, inclusive religiosa, está na mesma lei, né? Pode ser enquadrada nesse tipo de crime, eu não lembro exatamente o nome, mas que é onde cai o tipo de crime de racismo. Me embolei tudo, mas vocês entenderam. Então esse é o grande problema, né? O cara ele não consegue entender que ele está falando de uma definição ideológica que foi criada por militantes progressistas, e aí ele acha que essa é a única que pode existir. E, portanto, todas essas pessoas que falaram eu discordo, porque tem essa definição aqui de racismo que engloba qualquer tipo de discriminação racial. Não, essa aqui não pode existir, porque a minha tribo política falou que não pode, então é assim e pronto. Uma criança de 2 anos deveria ser capaz de entender, meu querido. Beleza? Meu propósito aqui não é militar, não é lacrar. É apenas te passar uma informação útil. Porque o que é óbvio pra muita gente, pra outras pode não ser. E eu acredito muito no poder da educação. Primeiro eu quero deixar claro que mesmo que os brancos não sofram racismo, eles podem sofrer sim injúria racial. Eles podem ser injuriados com uma muqueta... Como é que fala? Eles podem ser injuriados com uma porrada no meio da fuça, né? Eles podem ser injuriados com uma facada na cabeça. É só isso mesmo que eles podem sofrer. O bem jurídico é a honra subjetiva do indivíduo. A parada é que injúria racial contra branco não é levada muito a sério. Deixa eu voltar um pouco que ele vai explicar o que é injúria aqui. Educação. Primeiro eu quero deixar claro que mesmo que os brancos não sofram racismo, eles podem sofrer sim injúria racial, cujo bem jurídico é a honra subjetiva do indivíduo. A parada é que injúria racial contra branco não é levado muito a sério. No sentido que você pode sim processar alguém por te chamar de leite azedo, mas essa ideia já parece até ridícula só de ouvir. E daí? A pessoa que se ofende não é que deve determinar se ela foi ofendida ou não? O próprio discurso progressista fala isso. Eles tentam tornar a ofensa palavras, tipo, feito nas coxas. A expressão feito nas coxas, os caras querem dizer que é ofensivo. Ninguém usa de forma ofensiva, ninguém se ofende com essa expressão, mas eles querem inventar uma mentira, uma história fantasiosa que já foi desmentida, pra falar que essa é uma expressão racista, e aí não pode mais usar, porque pode ser que ofenda alguém. Cara, você vai me falar que é impossível que uma pessoa se ofenda com uma discriminação racial, sendo ela branca, sendo chamada, com uma injúria racial, sei lá. Pode parecer ridículo, como tantas coisas que os militantes defendem parecem ridículos, eles dizem que quem se ofende é que determina se aquilo foi ofensivo ou não. Então, tanto faz se você acha ridículo. Continua sendo racismo, por mais que seja mais leve também, para não ficar só nos casos pesados, é porque os casos pesados eles são mais inquestionáveis. Quando você tá vendo lá que tem um grupo de negros torturando um moleque branco por meia hora porque ele é branco, fica mais difícil de você negar que isso não existe do que você falar simplesmente de chamou o cara de branquelo. Mas, cara, por definição também é racismo.
Isso se você tiver em vista do que eu vou te falar aqui agora. Quando a gente pensa em racismo, normalmente a gente pensa naquela situação mais clássica de um branco xingando o negro, fazendo apelidinho, piada. E a impressão que a gente tem é que isso é exclusivamente pelo fator estético, como se racistas fossem racistas apenas por não gostarem da cor da pele preta. Só que o buraco é muito mais embaixo. A gente tá descobrindo que esse racismo estético, apesar dele existir e ser igualmente abominável, isso é apenas a pontinha do iceberg, no sentido que o racismo é um problema de nível estrutural. Se você já ouviu por cima assim, o termo racismo estrutural e não sabe o que é, deixa eu te explicar rapidão. Assim como seu corpo é resultado de milhares de anos de evolução no sentido biológico, o seu comportamento, a sua cultura, a sua linguagem também é resultado de várias culturas passadas e comportamentos passados. E tipo assim, esses comportamentos são inerentes. Na maioria das vezes a gente não sabe por que a gente se comporta dessa forma. A gente só é assim e pronto. E o ponto que é explicado no racismo estrutural é que esse racismo foi diluído na nossa criação como indivíduo sem que a gente mesmo percebesse, como reflexo de várias culturas passadas. Você quer um exemplo rápido disso na prática? Imagina que você vai num restaurante extremamente luxuoso e quando... Só pra colocar mais um adendo aqui, tudo isso que ele tá falando acontece nos dois lados, pros dois lados na cultura americana, tá? Tem uma questão estrutural de racismo que parte dos negros para com os brancos lá nos Estados Unidos também. Que pode ser o sentimento revanchista, de vingança, não, é só a resposta do opressor, tudo essa baboseira, enfim, que eles usam para tentar relativizar quando o ódio parte de um lado pro outro, né? Porque é aquela história, a mulher tem que ser a oprimida, o homem tem que ser o opressor. O branco tem que ser o opressor, o negro tem que ser o oprimido. Então eles não conseguem sequer conceber que a violência pode partir de outra direção e que ela também vai ser racista ou sexista, se a motivação for racista ou sexista. Então, você tem, de forma bem grave até lá nos Estados Unidos, esse sentimento de ódio dos negros, em alguns bairros negros, para com os brancos. E por mais que você tente justificar esse ódio, muitos deles, sem nunca ter sofrido diretamente nada dos brancos, eles têm esse sentimento de nojo, de raiva, de repulsa, e eles muitas vezes colocam isso em prática também. Por isso que lá eles têm uma guerra racial bem pior do que a gente tem aqui no Brasil, por mais que agora a gente esteja tentando importar essa guerra racial de lá pra cá, porque deve ser maravilhoso ter uma guerra racial acontecendo no nosso país, né? E pessoas como esse cara aqui que acham que estão apenas educando, na verdade estão fomentando essa guerra racial no momento em que ele coloca as raças nessas prateleiras, né? A raça opressora e a raça oprimida em nada mais. Quando você chega lá, você vê que todos os funcionários, o gerente, o dono, são pessoas negras. E quando você percebe isso, lá no fundo da sua mente, você faz tipo tá ligado? Se todo mundo fosse branco nesse restaurante de luxo, a cor de pele nem ia passar na sua cabeça. Não teria esse que por sinal a maioria não sabe por que eles fazem isso. Só sabe que tem alguma coisa lá na sua mente consciente que tá falando que aquela situação é estranha de alguma forma. Tá dando pra entender? E por causa disso, a galera da sociologia tá começando a entender que nenhum ato racista mesmo acontece. Isso é mais ou menos, né? Porque depende muito. Tipo, depende da demografia de onde você vive. E depende do... Esse assunto é bem mais complicado do que isso. Porque a gente tem a questão do pardo de Schrödinger, né? Se a gente for considerar o pardo como negro, a maior parte da população brasileira seria negra. Então, na verdade, no Brasil é bem comum você frequentar um restaurante e todo mundo naquele restaurante, os atendentes, eles serem pardos. Negros, supostamente, então, né? Porque geralmente eles usam o pardo de Schrödinger, a piada é justamente que assim, quando o pardo tá na faculdade ele é branco, quando ele tá na cadeia ele é negro, né? É como os militantes costumam utilizar o pardo para reforçar a sua narrativa. E eu tenho certeza que muitos brasileiros não iriam estranhar essa realidade que ele tá pintando. Em alguns lugares, sim. Aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, por exemplo, a população negra é tipo 8%. Então vai ser bem mais difícil você entrar num estabelecimento onde quase todos ali são negros, porque as pessoas geralmente vão ser brancas mesmo, porque simplesmente, né, é uma questão de demografia. Agora, em algumas regiões do Brasil isso é mais dividido. Em alguns bairros é mais ainda, e aí não é tão estranho. Até lá nos Estados Unidos, né? Dependendo do bairro, é bem provável que você vá num estabelecimento e o dono, o funcionário, o atendente, eles sejam realmente negros. Mas eu entendo o que ele está querendo dizer. Tipo, em alguns contextos pode soar estranho. É mais uma questão, sei lá, talvez de costume. Você está acostumado a, no seu bairro, ir em um restaurante e a maior parte das pessoas desse restaurante são brancas, e aí se fosse o contrário você acharia estranho, mas é que da mesma forma você acharia estranho se você fosse num bairro negro, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a maior parte do bairro é negra, e você vai num restaurante e todo mundo lá é branco. Sei lá.
sem ser estrutural, ou seja, remete a todo histórico de uma sociedade que se construiu em cima da dominação de uma raça sobre outra. Então pensa assim, se a sociedade fosse um prédio, o racismo estaria misturado no ferro das vigas que estão lá desde o começo, antes de todo o resto ser colocado. Agora, tirando na Segunda Guerra Mundial com os judeus, os brancos não sofreram dominação por outra raça, não teve nenhum apartheid branco, nunca teve um sistema internacional de tráfico de humanos brancos. É mais fácil que negro seja... Cara, os portugueses foram escravizados, se eu não me engano, pelos mouros. Foram os mouros que escravizaram os portugueses. A gente tem algumas histórias, assim, de tráficos de pessoas brancas, escravidão de pessoas brancas, brancos que foram escravizados por muito tempo por pessoas, se não negras, de pele mais escura. Você tem os egípcios que escravizaram os hebreus. Você tem alguns países do Oriente Médio que escravizaram alguns europeus. Só que não são histórias tão conhecidas, né? Então, realmente as pessoas conhecem menos essas outras histórias de escravidão. Sejam mais assediados e mortos pelas polícias que os brancos. E se uma pessoa preta e uma pessoa branca nascem em exatas condições econômicas e sociais, a vida do branco vai ser mais fácil que a vida da pessoa preta apenas por ele ser branco. E se você quiser, nos próximos vídeos a gente fala sobre dívida social e privilégio, beleza? Um beijo na sua alma. Eu fiz um vídeo ontem falando por que racismo... Eba, nos próximos vídeos ele vai falar de dívida histórica, vai ser incrível. A gente está precisando aprender mais sobre dívida histórica, porque os militantes não falaram o suficiente sobre isso ainda. Curiosamente, eu também recebi essa publicação aqui do Instagram, ó. 8 coisas que gente branca faz que não é tão legal quanto eles pensam. Mas não existe, galera, não existe, tá? Não tem racismo contra pessoas brancas. Uma página com 7 mil seguidores fazendo uma publicação falando sobre as coisas que os brancos fazem que não são tão legais. Não é exatamente racismo. Claro, se fosse uma página fazendo o contrário seria, porque, né, a questão da estrutura. Vamos ver rapidinho quais são as coisas que os brancos fazem que não são tão legais? Você pode gravar uma música falando um monte de senso comum sobre masculinidade e todo mundo vai te achar um vanguardista antimachista, ainda que grupos de minoria já discutam isso há dezenas de anos. Bom, militou errado, né? Porque, na real, ninguém gostou do que o Thiago York fez. Nem os lacradores. Mais uma vez, ó. Cara, eu acho que ele já pode pedir música no Fantástico. Quantos vídeos já apareceu dos lacradores criticando e escrotizando a música do Thiago York? Ninguém gostou, tá? Ninguém gostou. Não adiantou muito ele ser branco. Antes de abrir sua barbearia moderninha, o homem branco foi dono de uma hamburgueria artesanal, que consiste em cobrar o triplo do preço por um hambúrguer com gosto de mofo, mas claro, o que vale é o conceito. Tá, hamburgueria artesanal é coisa de branco, é muito branco isso aí, branco demais, e olha só, aí botaram um hambúrguer preto só pra dar uma variada, mas o prato é branco, o que deve ser ruim. O homem branco ensina outros homens brancos a serem homens de verdade, brancos provavelmente. As aulas consistem em reafirmar sua masculinidade e evocação da ancestralidade viking. Você tá o quê? Querendo menosprezar uma cultura agora só porque ela é branca demais pra você? Ainda que você seja neto de agricultores do interior do Nordeste. É, tipo, sei lá, os netos de agricultores do interior do Nordeste que se acham os africanos que, sei lá, praticam as religiões de matriz africana como se tivessem, eu não sei, essas coisas. Enfim, você percebe o quão preconceituoso é isso? Tipo, o branco neto de agricultor não pode se sentir um viking. O negro filho de agricultor nordestino pode se sentir um africano. Como é que você sabe que ele não tem descendência ou ascendência? Agora eu vou ficar confundindo isso o tempo todo. Como é que você sabe que não tem nenhum viking na família dele, na árvore genealógica? Talvez tenha. Tem de tudo no Brasil. Compartilhar foto de homens brancos famosos com frases incrivelmente clichês sobre superação e achar isso o suprassumo da reflexão de vida, demonstrando sua óbvia falta de bagagem literária. Os brancos são ignorantes. Mesmo que você não esteja com a menor vontade de fazer, levante-se e faça. Isso se chama disciplina. Mestre do sucesso. Arnold Schwarzenegger, de charuto. Muito branco. Isso tudo é branco demais. Apesar de, na verdade, ter muito preto e fundo preto, tá branco demais isso aqui. Realmente, eu acho que a gente deveria apontar como uma coisa que não é legal. Esses hábitos de branco aí. Ainda bem que não somos racistas. Sendo uma pessoa branca, você pode se vestir como o avô se vestia nos anos 60. Meias coloridas, barba cebosa e ainda assim ser considerado uma tendência de moda. Ainda que haja 1000 desses numa árvore de Higienópolis. Então, sei lá, a moda branca também incomoda essas pessoas que não são nem um pouco racistas, obviamente. Eu não posso falar de moda porque eu tô preso nos anos 2000 ainda, no começo dos anos 2000, né?
que eu vou falar? Eu acho que eles devem estar certos. Eu não entendo nada desse assunto. O homem branco se acha a encarnação do espírito empreendedor, talvez herança dos empreendimentos escravagistas de seus antepassados. Todos os empreendedores agora estão carregando uma herança escravagista em suas veias. Uma ótima explicação, nem um pouco preconceituosa como sempre. Em geral são filhinhos de papai, os mesmos donos de barbearia moderninha e hamburgueria artesanal. Saquei. Branco não presta mesmo, né, gente? Quando você falir a hamburgueria artesanal e a barbearia viking moderninha, sempre pode agrupar um amontoado de clichês em livros terríveis. Ensinar como ficar rico costuma ser sucesso para pessoas brancas, ainda que você seja um picareta. Enfim, coaches e pessoal que escreve livro de autoajuda, tudo branco que deve ser menosprezado, porque olha que coisa horrível de branco isso. Esse cara é branco? Parece meio asiático, não? Na real, esse lance de frases filosóficas de autoajuda é bastante asiático, né? Ensinamento chinês, provérbio chinês antigo. Eu acho que agora eles estão sendo racistas, porque miraram nos brancos, mas acertaram pelo menos raspando nos chineses, nos japoneses. Aí ficou problemático, hein? Militou errado. Volte 2 casas. Acabou ou tem mais? Não acaba mais essa desgraça? Aqui, ó. Com doses cavalares de arrogância, chá de ayahuasca... Como é que fala isso, gente? Eu não faço ideia. Apropriação cultural e bastante ignorância, você pode colocar dreads, alucinar por causa do excesso de uso de drogas e viralizar contando sobre sua iluminação espiritual. Os hippies, né? Então, basicamente, os militantezinhos que querem pagar de hippie, que estão fazendo apropriação cultural, estão errados também. Porque isso aqui é patético, você vê aqui. Um monte de branco patético querendo pagar de negro. Vocês nunca serão. Negros são seres superiores, entenderam? E isso não tem nada a ver com racismo. O branco nunca chegará à altura de um negro. Claramente é o pensamento dessas pessoas, né? Você vê que elas tratam o branco com todo o desprezo do mundo, elas veem os brancos realmente como inferiores, morais, patéticos, mas não é racismo. Por quê? Porque o nosso querido Daniel Oliver nos ensinou, certo? Mas antes de encerrar, já que aqui nós temos 2 branquelos falando sobre esse assunto, vamos terminar dando voz aos negros. Acho justo. Aqui nós temos uma pessoa branca ou talvez asiática, nesse frame parece asiática, né? Falando que você não pode ser racista com pessoas brancas. Basicamente ela tá falando a mesma coisa que o Daniel Oliver fala, né? Mas ela foi respondida, vamos dar uma olhada. I understand that you can't be racist to white people. It's impossible. Racism, prejudice, discrimination, or antagonism directed against a person or people on the basis of their membership in a particular racial or ethnic group, typically one that is a minority or marginalized. What do you think that means, Isaac? I think that means that it's not specific towards black people, and it can be literally any race. So anyone can be a racist is what I'm hearing. Anyone. Interesting. Tá aí, meu querido Daniel Oliver. Você vai tentar contradizer estes homens negros? Você vai tentar silenciá-los? A gente deveria escutar o branquelo aí falando sobre racismo? Ou esses 2 homens de verdade que estão ali com toda a razão mesmo? Eles estão no seu lugar de fala. É isso. Qualquer um pode ser racista com qualquer um. Basicamente. Porque não tá falando especificamente de raça nenhuma. Não é via de mão única. Não. Tá lá. Eles também compartilharam a definição deles aqui com a gente. E, inclusive, toda essa baboseira que você tá compartilhando conosco veio lá dos Estados Unidos, tá? Você tá só importando o discursinho dos democratas progressistas que inventaram tudo isso. Então, tá lá. É apropriado, sim, pegar a definição deles e trazer aqui pra gente. Já que você tá fazendo isso. Tá pegando a definição que os progressistas americanos criaram para falar que ela é a única que deveria existir. É isso aí. Por hoje é isso, então. Espero que você tenha se divertido com o vídeo. Antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, compartilha aí com todo mundo que você quiser, se inscreve, ajuda no engajamento com comentário, com like, compartilhando. Já pedi compartilhamento, né? Mas enfim, se você tiver como ajudar também, se tornando membro, ou doando através do Pix, do PicPay, usando que a coisa está aparecendo na tela, ou se tornando, ajudando no Apoia-se também. Enfim, aquela coisa que eu sempre peço no final de todos os vídeos. Realmente é muito importante para continuar fazendo o meu trabalho. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. Agora eu vou indo voltar mais. Fui. Não querem escutar, não sabem como